Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento aqui à disciplina de escoamentos compressíveis, né? É, então, agora no início, né, da aula, vamos trabalhar aqui um pouco com a chamada forma integral das equações de conservação, né? Pensando numa classe de escoamentos, né, que elas são os escoamentos invícidos, né? A gente viu na aula passada que essa classe aqui de escoamentos, né, que são os escoamentos invícidos, é uma classe de escoamentos, né, que nos permite aí obter soluções, né, ah, analíticas, que são o foco aí de alguns, né, dos capítulos que a gente vai trabalhar durante a disciplina, né? Então, a gente viu que os escoamentos, de uma forma geral, podem ser divididos em duas categorias, os escoamentos invícidos e os escoamentos viscosos, e na prática, né, mesmo os escoamentos viscosos, boa parte aí, né, da região em que o fluido escoa, em que o fluido, né, ele vai percorrer, é composta aí por um escoamento basicamente, né, invícido, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar aí com, em boa parte aqui da disciplina, né, com essa formulação aqui para escoamentos, né, do tipo invícido. Então, vamos verificar quais são as equações, né, que modelam o fenômeno aqui, que é o escoamento, né, de fluidos. Bom, então, para que a gente possa equacionar aí, né, e obter um modelo matemático para o fenômeno aqui, que é o escoamento do fluido, né, a gente vai ter como base os princípios básicos, né, aí das equações de conservação, que são princípios da natureza, né? Então, vamos ter aí basicamente três princípios que devem ser observados. O primeiro princípio, né, ele diz que a massa não pode ser nem criada nem destruída, né? Então, daqui a gente vai ter aí a conservação da massa. O segundo princípio, né, ele diz que a taxa de variação do momento, né, da quantidade de movimento de um corpo é igual à força resultante exercida sobre o mesmo. Esse princípio, né, ele é o que foi utilizado para se obter a chamada segunda lei de Newton, né? E o terceiro princípio diz que a energia não pode ser nem criada nem destruída. Ela apenas muda, né, de forma. Esse princípio, né, rege a chamada primeira lei da termodinâmica. Então, temos esses três princípios aqui que vão ser utilizados, né, para que a gente tenha, então, um modelo aí matemático, né, que expresse cada um deles. Bom, outros pontos aqui, né, fundamentais. Uh, a gente tem, na realidade, né, diferentes formas de obtenção e de apresentação, né, das equações que modelam um fenômeno físico aqui, né, no escoamento de fluidos compressíveis e basicamente no escoamento, né, de fluidos como um todo, né? Então, na mecânica dos fluidos a gente tem essas abordagens aí, né, diferenciadas, né, que podem ser empregadas. Então, uma das abordagens, né, que podem ser empregadas é o que a gente chama aí de abordagem por volumes de controle. O que acontece nessa abordagem, né? Basicamente, a gente vai ter aí um volume, né, de um tamanho razoável que, né, vai ser o nosso foco aí na obtenção das equações, né, que modelam aí o fenômeno. Bom, só que esse volume, né, aí também ele pode ser dividido aí em duas categorias, né? Então, a primeira, né,
a gente pode ter um volume, né, constituído por partículas, e essas partículas mantêm sua identidade ao longo do escoamento, né? Então, é como se eu pegasse uma certa quantidade aí do fluido, né? Essa quantidade de fluido, ela fosse, de alguma forma, caracterizada, né? Então, por exemplo, através de um corante, através, né, de uma superfície ali, né, que não permitisse a mistura do fluido. E com isso, né, eu teria aí o controle sobre todas as partículas que constituem, né, aquele nosso volume de controle, né? Então, a massa, né, desse volume de controle, ela permaneceria aí constante e a gente conseguiria identificar essa massa ao longo de todo o escoamento, né? Então, essa seria uma abordagem que é a chamada abordagem daí lagrangiana, né? A gente tem a massa aí conhecida, a massa ela é seguida, né, ao longo aí desse escoamento. Uma outra possibilidade seria a gente, então, montar aí uma região, né, de fluido e verificar o fluido que está passando ao longo, né, dentro daquela região. Então, eu estabeleço aí uma fronteira, né, para o meu volume de controle, mas eu não acompanho aí, né, as partículas de fluido ao longo do escoamento. Eu somente olho a partir daquela porção aí de fluido, aquela janela, né, por assim dizer, o que está acontecendo, né? Então, nessa condição agora, né, a gente teria uma abordagem que é chamada de abordagem euleriana. Nesse caso, então, né, o fluido ele passa por essa região e à medida que esse fluido, né, vai passando por esse volume de controle, né, a gente então pode inferir as propriedades, né, de todo o domínio do fluido aí como um todo. Então, essa seria uma outra abordagem, né? Ambas aqui na forma integral. Por quê? Porque também eu posso, né, estabelecer aí uma abordagem por elementos infinitesimais de fluido, né? Então, ao invés de ter um conjunto muito grande aí de partículas, eu tenho um volume muito pequeno aí, né, de fluido. Esse volume pequeno ainda vai satisfazer a condição ali, né, de, da hipótese do contínuo, né? Então, o fluido permanece aí sendo modelado como um meio contínuo, mas é um elemento aí, né, muito pequeno, que pode, né, também percorrer aí o caminho do fluido, né? Então, eu teria a abordagem lagrangiana, né, para um elemento infinitesimal, ou eu posso definir um certo volume e verificar o que passa, né, qual é o comportamento do fluido que passa por essa região. Então, eu teria também a abordagem euleriana, né? Ambas aí para elementos infinitesimais de fluido, né? Bom, por que eu tenho essa diferença entre, né, volumes de controle e elementos infinitesimais? Bom, a forma, né, aí de volumes de controle nos gera as chamadas equações, né, de conservação na forma integral, né? Então, a gente tem valores médios aí, né, das propriedades para aquela região que é o nosso volume de controle. No caso da abordagem aqui por elementos infinitesimais, a gente vai acabar obtendo as equações que modelam aí, né, o escoamento do fluido na forma diferencial, né? Então, cada uma dessas abordagens gera, né, um conjunto de equações. Na prática, né, o que acontece? O modelo aí físico abordado é o mesmo, né? Então, não importa se eu esteja trabalhando aí com o modelo, né, as equações na forma integral ou as equações na forma diferencial, né, o fenômeno físico modelado é o mesmo. O que vai, né, modificar um pouco aí é o formato, né, a apresentação das equações.
E eu posso também, né, intercambiar, né, então mudar de uma abordagem para outra, né, obter as equações que modelam em uma certa abordagem, modificar, né, fazer alguns ajustes, né, aí manipulações matemáticas e obter a outra forma também. Existe, por último, né, uma outra possibilidade aí, que é a chamada abordagem molecular, né? Então, nesse caso da abordagem molecular, a gente, então, desconsideraria aí a hipótese do contínuo, né? Então, a gente trabalharia aí basicamente com as partículas, aí, as moléculas do fluido, né? Utilizando aí uma estatística, né? Uma ferramenta estatística adequada para, então, trabalhar com valores médios, né? E essa abordagem vai nos gerar a chamada equação de Boltzmann, né, para a teoria cinética, da qual a gente consegue, então, obter a forma diferencial das equações, né? Então, essa abordagem molecular também nos fornece, de uma forma um pouco diferente, né, as equações na forma diferencial, né? Bom, então, né, esse capítulo 2, particularmente, ele está voltado aí para a abordagem envolvendo volumes de controle, né? Então, a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo 2 e nos seguintes, né, a abordagem que nos permite aí, né, obter as equações na forma integral. Bom, além disso, né, então, como eu já citei, a gente tem nessa forma integral, nessa forma, né, de abordagem por volumes de controle, que a gente chama aí de abordagem lagrangiana, em que a massa, né, do fluido ela permanece fixa, e a abordagem euleriana, em que o volume de controle é fixo aí no escoamento, né? Então, o fluido ele passa ao longo dessa região aí do fluido, né? Bom, para que a gente possa, então, né, estabelecer essa abordagem por volumes de controle, vamos dar uma olhada nessa figura, né, do slide 7. Então, essa figura do slide 7, ela vai representar, né, um volume de controle que está, né, aí presente dentro de um certo fluido em escoamento num instante de tempo t, né? Então, no instante de tempo t, né, que é o instante inicial, a gente teria a superfície de controle, né, essa linha mais cheia, né, e ela vai, então, né, determinar aí um certo volume de controle aí, né, são essas linhas tracejadas. Bom, o que vai acontecer? Esse volume de controle, né, ele vai percorrer aí o fluido, né? Então, com o tempo aí, né, esse conjunto de partículas ele vai se movimentar dentro do fluido. E daí, num instante de tempo, né, posterior, num instante t mais um ΔT, essas partículas de fluido, né, vão estar em uma outra localização. Então, elas estariam, por exemplo, aqui nessa região agora, né, tracejada. Essa região aqui, né, corresponde ao sistema em t mais ΔT. Bom, dessa figura, então, eu tenho a seguinte situação, né? Eu vou dividir esse nosso volume de controle inicial em duas parcelas, em duas partes. Uma eu vou chamar, né, de V1, essa parcela, né, aqui mais à esquerda. A porção mais à direita seria o nosso V2. Essa porção V2, né, na verdade, pelo que a gente consegue enxergar nessa figura, ela vai ser uma porção que está sendo compartilhada, né, com o nosso sistema num instante de tempo posterior, né? Então, a gente tem esse V2 pertencente também à superfície de controle ali, né? Ao volume de controle num instante t mais ΔT, né? Num instante 2. Então, perfazem, né, esse volume de controle no instante posterior, V2, e a porção ali mais à direita, que é o V3. Então, basicamente, a gente tem o quê? Que nosso volume de controle na situação inicial, né, S1, é V1 mais V2,
E o volume de controle, na situação seguinte, né, que é S2, ela é composto por V2 e V3. Bom, então, basicamente, se eu considerar aí uma certa propriedade, então, por exemplo, né, essa propriedade X, que pode representar tanto a massa quanto a quantidade de movimento ou energia total, né, se eu considerar aí num instante de tempo t, a gente teria a seguinte situação. Então, X, né, que é a propriedade no instante t, ela é o quê? X de V1 no instante t, mais X de V2, também no instante t. Já para o instante de tempo seguinte, né, que é o t mais ΔT, eu teria o quê? Né, que a propriedade x é x de V2 em t mais ΔT, mais um x de V3 em t mais ΔT. Bom, se o meu interesse estiver, né, na variação de x aí durante o intervalo de tempo, a gente vai então pegar x, né, avaliado em t mais ΔT, e subtrair o valor ali inicial, né, então x de t. Isso aí vai nos fornecer essa expressão aqui ao final do slide 9, né? Então, x de V2 de t mais ΔT menos x de V2 em t, mais x de V3 em t mais ΔT menos x de V1 em t. Se eu adicionar e subtrair um certo termo aí a essa equação, né, ela não vai ser modificada. Então, eu vou adicionar e subtrair x de V1, t mais ΔT. E dividir toda a equação por ΔT. Então, a ΔX, né, com relação a ΔT, vai ser a ΔX, né, de V2 mais V1 sobre ΔT, que é correspondente a x de V3 em t mais ΔT menos x de V1 em t mais ΔT dividido pelo ΔT. Fazendo com que, né, o ΔT tenda a zero, né, o que vai acontecer? V1 mais V2 acaba se aproximando do valor do volume de controle. Então, basicamente, o que a gente tem aí é que, né, o lado esquerdo da equação, ela representa, na verdade, uma taxa temporal de variação, né, da propriedade x no sistema. Então, essa variação, né, essa derivada dx dt do sistema, acaba sendo conhecida, né, aí com um nome especial, que é chamada, então, de derivada substantiva ou derivada material, né? E para mostrar, né, que essa derivada é uma derivada especial, vamos utilizar, né, como nomenclatura padrão, a letra maiúscula ali para D, né? Então, o D ali de derivada, né, está em maiúsculo. Já o segundo termo aí, né, da expressão, ela é basicamente o quê? Uma diferença entre taxa de entrada e taxa de saída da propriedade x no volume de controle. Né? Então, basicamente, a gente tem essa situação aqui, né? Que a derivada x com relação a t para um sistema com massa fixa, né? Que se move com um fluido, ela é a derivada material de x com relação ao tempo, que é basicamente o quê? Ela é basicamente a variação da propriedade x, né? Com o tempo para o fluido em um volume de controle, mais a integral, né? Aí de superfície, do fluxo, né, da propriedade x através dessa superfície, né? Por quê? Porque o fluido em movimento ele pode colocar, né, ou retirar algo relacionado a essa propriedade x, né? Por isso que eu tenho então essa integral aqui de superfície. A gente nota aqui, né, que dentro dessa integral de superfície vai aparecer um produto interno, V, produto interno ds, né? Então, V, produto interno ds, por quê? Porque eu tenho que verificar, né, qual que é o sentido do vetor velocidade em relação ao vetor, né, superfície. O vetor superfície ele sempre vai estar apontando para fora do volume de controle, né? Vetor velocidade, em parte da superfície ele pode estar, né, com um valor positivo, parte da superfície ele pode apresentar um valor negativo, né? Então tem esse detalhe que deve ser considerado. Por isso que eu tenho também, né, essa
esse produto interno ali, né? Daí, se os dois vetores, né, velocidade e área, estão, né, em sentidos opostos, a gente vai ter aí, né, o produto interno dando negativo. Se eles estão no mesmo sentido, o produto interno vai estar, né, dar um resultado aí positivo. Então, a gente tem essa situação, né, aí que deve ser verificada. Então, basicamente, né, a variação temporal aí da propriedade x no volume de controle, ela pode ser escrita, né, como integral. Por quê? Porque para cada elemento de massa a gente tem o seguinte, que x, né, a propriedade x do volume de controle, ela é um x que multiplica um dm, né? Esse dm seria a parte, né, elementar de massa. Essa parte elementar de massa, né, também ela pode ser escrita como sendo a massa específica multiplicada, né, pelo volume. Então, dx do volume de controle, né, ele nada mais é do que x ali, a propriedade, né, intensiva, né, multiplicada por ρ e multiplicada pelo volume, pelo dV. Bom, se eu integrar agora, então, a expressão para todo o volume de controle, a gente vai obter a seguinte situação, né? Então, derivada dx com relação ao tempo é derivada com relação ao tempo, né, da variação da propriedade x, né, dentro do volume de controle, mais uma integral de superfície de x, né, multiplicado por ρ, produto interno entre v e ds. Essa expressão é a chamada equação de transporte de Reynolds. E basicamente a gente tem, então, né, dois termos nessa equação. Um primeiro termo, né, que representa, né, a variação temporal da propriedade, né, dentro do nosso volume de controle. E o segundo termo está associado ao quê? A variação da propriedade devido a entradas ou saídas, né, aí de massa através da superfície do volume de controle. Então, é isso que vai acontecer nessa equação. Então, essa equação, né, que é a equação de transporte de Reynolds, ela relaciona a propriedade de um sistema de partículas com massa fixa, né, as propriedades do fluido interno e do fluido que cruza a superfície. Então, a gente tem essa situação, né, dada aí pela equação aí do transporte de Reynolds. Bom, a equação do transporte de Reynolds é uma equação geral. Ela pode ser utilizada para qualquer que seja aí a propriedade, né, a ser considerada. Então, pode ser utilizada, né, para conservação da massa, quantidade de movimento, conservação da energia, né? Então, qualquer que seja aí a propriedade, né, a ser considerada. Bom, mas também a gente consegue obter as equações aí de conservação de outras maneiras. Uma delas, né, então, vamos ver aqui, né, trabalhando com volumes de controle e adaptando, então, né, essas propriedades para o volume de controle. Então, vamos começar aqui com a conservação da massa. E a conservação da massa, ela parte do princípio, né, de que a massa não pode ser criada nem destruída. Então, a figura que é apresentada aqui no slide 18, né, é um volume de controle que está, né, presente aí em meio, né, ao escoamento. Esse volume de controle, então, ele tem uma superfície, né, S, e ao longo dessa superfície, vamos considerar aqui, por exemplo, um elemento de área, né, de tamanho ds, ao redor, né, desse ponto B. E nesse elemento de área, então, né, a gente vai ter o quê? Basicamente, um vetor normal, a superfície, né, apontando sempre para fora, que é esse N. E, basicamente, nesse ponto, a gente tem que o vetor velocidade, né,
ele vai estar apontando para uma certa direção. Essa direção não necessariamente vai ser coincidente com o vetor normal, né, a superfície. Então, ele pode formar aí um ângulo θ entre, né, a velocidade e o vetor normal. Então, basicamente, a gente tem o quê? Que o fluxo de massa que atravessa essa superfície, né, do volume de controle é igual a massa específica multiplicada pela componente da velocidade, né, que esteja paralela ao vetor normal, né, a superfície. Então, é V cosseno θ multiplicada pela área, né, aí infinitesimal dessa superfície. Então, multiplicado por ds. Então, basicamente, isso aqui é ρ, né, Vn ds, ou, né, escrito de uma forma mais geral, V produto interno com ds. Né? Isso aí daí multiplicado pelo ρ. Bom, então, o fluxo de massa que está entrando nesse volume de controle vai ser basicamente o quê? Eu vou ter que integrar esse termo aqui, né, ao longo de toda a superfície. Mas notando o seguinte, né, que se V, se a gente for observar V, produto interno, né, ds de superfície, se os dois estiverem com o mesmo sinal, né, o que vai estar acontecendo? Na prática, o fluido está saindo do volume de controle. Então, eu tenho que colocar aqui um sinal negativo para fazer essa correção, né, para que, se o fluido, né, estiver entrando, a normal e a velocidade têm sinais opostos. Né? Então, tem esse sinal negativo para verificar qual é o fluxo de massa, né, que está entrando nesse volume. Bom, a massa dentro do volume infinitesimal ela pode ser calculada, né, a partir da massa específica do fluido. Eu vou integrar para esse volume, né? E se eu tenho interesse, então, em como essa massa, né, ela vai se modificar ao longo do tempo, eu calculo a derivada, né, temporal dessa integral. Com isso, né, então, vou aplicar o princípio fundamental, né? Massa ela não pode ser criada nem destruída, né? Então, eu tenho aí que as entradas de massa, né, no volume de controle, elas devem ser compensadas pela variação da massa dentro desse volume. Né? Bom, essa equação, né, então é a equação da continuidade, a equação da conservação da massa. Ela é válida para qualquer que seja o fluido considerado, né? Então, o fluido ele pode ser um fluido viscoso ou um fluido invícido, né? Ele pode ser um fluido compressível ou um fluido incompressível. Por quê? Porque a gente não levou em consideração nenhuma dessas hipóteses para obter esse princípio fundamental, né? Essa equação de conservação da massa. Eu posso obter também, né, essa mesma expressão trabalhando com a equação do transporte de Reynolds. Para isso, então, né, a gente vai considerar x igual a 1, né, e um sistema fixo de massa. Então, derivada de m com relação a t é igual a zero. Com isso, né, a gente obtém a mesma expressão aí, né, de conservação de massa. Quantidade de movimento, né, princípio básico, ele é de que a taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo é igual à força resultante que atua sobre o mesmo, né? Na forma vetorial, então, né, eu tenho o quê? Que a variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Essa variação temporal dessa quantidade de movimento igual às forças, né, que atuam sobre o corpo. Para uma massa, né, sendo uma massa constante, né, então a força ela pode ser modelada como sendo, né, a massa multiplicado pela variação da velocidade com o tempo. Variação de velocidade com o tempo é a aceleração, né? Então, daí eu teria a forma mais clássica aí da segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Bom, quais são as forças que atuam sobre o volume de controle, né? As forças que atuam sobre esse volume de controle, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. A primeira, chamada, né, grupo de forças de corpo,
O segundo, chamado de forças de superfície, né? Forças de corpo, né? Qual que é a diferença entre força de corpo e força de superfície? No caso de forças de corpo, né, a gente tem uma atuação da força a uma distância, né? Então, essas forças de corpo, elas dependem muito aí de campos, de propriedades, né? Então, por exemplo, um campo gravitacional, um campo elétrico, campo magnético, né? Então, é algo que atua sobre todas as partículas que compõem aquele corpo, né? Então, aí eu tenho a força de corpo. Força de superfície, pelo próprio nome, né? A gente tem essa ideia que são forças que devem atuar diretamente sobre a superfície do nosso volume de controle, né? Então, não tenho como ter aí, né, uma força de superfície que não seja, né, atuando sobre diretamente sobre a superfície. Exemplo de força, né, superficial é a força relacionada à pressão. Outra força relacionada, né, ao atrito, à tensão cisalhante, né? Então, essas são forças aí de superfície. Bom, forças de corpo, então, de uma forma, né, geral, elas podem ser avaliadas como sendo uma integral para todo o volume de controle de ρ multiplicado pela força, né, intrínseca, aí dV. E força de superfície, né? Então, uma das forças aí que atuam sobre o escoamento é a pressão, né? Já que o escoamento é um escoamento invíscido, eu não vou ter tensões viscosas aí também, né? Então, não aparece aí nenhuma força de cisalhamento. Então, a superficial ela vai ser menos a integral de P ds. Menos por quê? Porque a pressão ela sempre vai estar atuando para dentro do volume de controle, enquanto que a normal sempre aponta para fora do nosso volume. Então, a força resultante, né, sobre esse volume de controle é a soma das duas parcelas, força de corpo mais a força de superfície. E daí? Bom, esse aí resolve a parte da força. Ainda a gente tem a questão, né, do movimento do fluido em si. O movimento do fluido, então, ele vai gerar um fluxo de quantidade de movimento, né, aí para o volume de controle. Então, eu tenho que integrar a quantidade de movimento, né, para aquele volume de controle, para verificar como, né, está se procedendo ali. Então, eu vou ter, né, um fluxo de quantidade de movimento associado ao fluxo máximo, né, para volume de controle. Então, esse fluxo ele corresponde, né, integral na superfície de ρ, V, produto interno ds, multiplicado pelo vetor velocidade. E eu tenho, então, um fluxo, né, de quantidade de movimento devido a flutuações transientes aí, né, dentro daquele volume de controle. Então, tenho variação, né, temporal na integral no volume de ρ, v, dv. Bom, já que eu tenho, então, né, interesse na taxa instantânea total de variação da quantidade de movimento, então tenho ali, né, que derivada temporal, né, de v m dv é A1 mais A2, e, consequentemente, né, eu vou obter essa expressão aqui para o escoamento invíscido, né? Então, eu tenho um termo aqui relacionado à superfície, né? Aquilo que atravessa o fluido que atravessa a superfície do nosso volume de controle, né? E com isso, ele pode aumentar ou diminuir a quantidade aí, né, de movimento dentro desse volume. Eu tenho uma taxa temporal de variação, né, da quantidade de movimento para o volume de controle. Eu tenho daí as forças, que seriam as forças, né, de corpo e forças de superfície. Caso o escoamento seja um escoamento viscoso, eu teria então que acrescentar mais um termo, né, um termo de força viscosa. Por último, né, das três equações, a gente tem a equação da conservação da energia. A equação da conservação da energia parte do princípio físico de que, né, nenhuma energia pode ser nem criada nem destruída. Ela apenas vai mudar de forma. Então, a gente pode converter, né, energia cinética em calor,
a gente tem, né, uma energia potencial que pode ser transformada em trabalho, né, apenas mudanças aí na forma de apresentação da energia. A energia como um todo deve permanecer constante, né? Então, quais seriam as formas de energia que a gente tem, né? Uma delas seria o calor, né? Então, a gente pode considerar a taxa de calor transferida, né, para o fluido ou a partir do fluido. Então, eu vou integrar no volume de controle, né? Q com ponto, que é a taxa específica de transferência de calor, né? Rho dV, que vai me fornecer a massa. Bom, trabalho. Trabalho ele depende também, né, das forças. Então, eu vou verificar cada uma das forças e o trabalho realizado, né? Então, eu tenho a força aí, né, de superfície, que é basicamente uma força de pressão. Então, produto, né, interno entre a força de superfície e a velocidade nos fornece então trabalho efetuado, né, em um campo, em um corpo em movimento, e a integral no volume, né, das forças aí de corpo, né, produto interno com a velocidade nos fornece então o trabalho efetuado pelas forças de corpo. Então agora eu tenho as duas parcelas aí de trabalho, né? Então, trabalho efetuado sobre o fluido dentro do volume de controle, parte dele, né, está associado à força, que seria a força de pressão, parte está associada à força, né, aí de corpo. Por último, eu preciso avaliar também, né, a taxa líquida aí de energia que atravessa a superfície. Como o fluido está em movimento, né, eu vou ter então uma uh, uma variação, né, aí da energia, né, através da superfície. Então, eu vou integrar na superfície, né, aquele produto ρV ds com a energia interna aí. Essa energia, né, ela pode variar com o tempo, para esse volume de controle, então calcula a derivada com relação ao tempo. Com isso, então, né, eu tenho a taxa de variação de energia devida ao escoamento através do volume de controle. Então, eu tenho uma parcela, né, que é a quantidade de movimento, não, energia, né, associada à movimentação do fluido, né, com o tempo, entradas e saídas, essa derivada com relação ao tempo, né, da integral. E eu tenho entradas e saídas da energia, né, através da superfície, integral de superfície. Da primeira lei da termodinâmica, então, junto todas as parcelas, né? E eu gero, então, essa equação aqui ao final do slide 33. Eu tenho, então, um termo, né, de transferência de calor, termo de força, né, de superfície, termo de força de corpo, é igual ao quê, né? A variação temporal da energia, né, ali no nosso volume de controle, mais entradas e saídas de energia devido ao movimento, né, do fluido. Bom, nessa equação, né, a gente não incluiu alguns dos fenômenos que podem, né, aparecer, que seriam os seguintes: a gente não considerou nenhuma taxa de trabalho efetuado sobre o fluido, né, pela rotação do eixo, nenhuma tensão viscosa, né, e o calor trocado pela superfície do volume de controle, né, por condução ou por difusão. Então a gente não considerou, né, esses fenômenos de transferência de calor, né? Então, se eu considerar todos esses termos, né, a equação completa é dada por essa equação aqui do slide 35. Então aparece agora um movimento, né, de eixo, esse W com ponto shaft, né? Eu tenho uma tensão aqui associada às forças viscosas, né? E os demais termos, né, são semelhantes aos anteriores. Alguma dúvida aqui nesse capítulo 2, nessas equações?
Bom, então vamos aqui, né, observar, né, essas equações aplicadas, né, a uma classe aqui de escoamentos, que seria então chamados escoamentos, né, unidimensionais. Então, vamos pegar essas equações e verificar como podem ser, né, trabalhadas aí, né? Então, vamos adiantar um pouquinho aqui, né, para ver essas equações para os casos chamados de escoamentos unidimensionais. Os escoamentos unidimensionais, na verdade, né, eles são casos idealizados, né? Então, a gente vai ter aqui três classes de escoamentos, né? Um que seria, que a gente chama aí de ondas de choque, né, normais. A segunda seria o escoamento, né, com atrito, e o terceiro ali, escoamento com troca térmica, né? Então, eles são três classes de escoamento que nos fornecem aí, né, soluções analíticas e que na realidade servem, né, podem ser utilizados para modelar alguns fenômenos aí, né, a serem empregados no caso de escoamentos compressíveis. Bom, o primeiro caso que a gente vai ver vai ser relacionado ao que a gente chama aí de ondas de choque normais. Então, para fazer uma introdução a essa classe aqui, né, de escoamentos, vamos relembrar ali, né, a, a, a questão, né, dos primeiros voos, né, supersônicos, né? Então, no primeiro caso, né, o primeiro voo supersônico, ele ocorreu ali, né, no dia 14 de outubro de 1947, em que, né, o capitão Chuck Yeager, a bordo ali do Bell XS-1, né, ele se torna aí o primeiro homem a voar uma velocidade superior à velocidade do som, obtendo aí uma velocidade aí, né, correspondente a um número de Mach de 1,06, né? Então, era um número de Mach um pouco acima da velocidade do som, né? Então, um pouco superior à unidade. E basicamente o que acontece nessa situação, né? Como o número de Mach ele está um pouquinho acima da unidade, vai se formar uma onda de choque. Mas essa onda de choque, né? Ela se forma com uma configuração tal que ela é separada aí da geometria do corpo. Então, seria basicamente algo semelhante ao que está apresentado nessa figura aqui, né, à esquerda. Então, forma-se uma onda de choque que não está colada, né, aderida aí à superfície do corpo. Bom, no ano seguinte ali, né, em 26 de março de 1948, né, durante um mergulho, esse mesmo capitão, né, Chuck Yeager, ele vai atingir um número de Mach de 1,45, utilizando o mesmo Bell XS1. Mas nessa configuração agora, né, o que vai acontecer? Essa onda de choque que anteriormente ele se mostrava, né, descolada ali, né, da geometria do corpo, agora ele acaba colando, aderindo, né, a essa superfície. Então, tenho a formação de um choque, agora, né, com uma outra configuração que a gente chama aqui de choque oblíquo, né? Então, a gente vai estudar essas duas situações, né, de uma forma aí simplificada. Primeiramente, a situação, né, dada ali nessa figura acima, que seria um choque praticamente normal, né, aí ao escoamento, e depois um choque, né, basicamente oblíquo a esse escoamento, né? Então, o que a gente vai considerar nos escoamentos chamados de unidimensionais, né? Todas as propriedades aí do escoamento vão ser consideradas, né, como funções apenas de uma dimensão espacial. Vamos considerar que temos, né, uma seção aí, transversal, né, com área constante, e os mecanismos envolvidos, né, vão ser, no primeiro caso, né, vamos trabalhar com ondas de choque normais. No segundo caso, vamos trabalhar com trocas térmicas. E no terceiro caso, né, um escoamento com atrito.
Aqui, né, quando a gente pensa em escoamentos, né, compressíveis, a gente, na realidade, vai ter algumas características um pouco diferentes, né, aí de escoamentos incompressíveis. Então, a gente vai notar nesse capítulo agora, né, o capítulo 3, que existem certas situações, né, nas quais, por exemplo, né, um escoamento com troca térmica, né, a gente pode fornecer calor a uma certa porção ali do escoamento e a temperatura baixar, né? Ou, em uma outra situação, né, a gente pode ter um escoamento com atrito, né, no qual certa região ali, né, do escoamento, o atrito ele tende a acelerar, né, o fluido. Então, existem alguns mecanismos, né, que estão por trás disso. A gente vai observar e eles são baseados, né, na segunda lei da termodinâmica. São alguns casos, né, um pouco contraintuitivos, mas que ocorrem, né, devido aí ao equacionamento, né, e o estudo aí das propriedades, né, do fluido. Aqui nesse slide 4, né, a gente tem duas fotos, né, em túneis de vento. Então, à esquerda, basicamente seria um modelo, né, em escala aí do módulo de comando da Apollo, né? Então, o que acontecia nesse módulo de comando da Apollo? A gente tem essa formação, né, dessa estrutura que é a onda de choque. Essa onda de choque, né, na porção aqui mais frontal, né, ela se assemelha a uma onda de choque aqui, né, normal ao escoamento. Já para corpos, né, mais pontiagudos, né, esse aqui é um corpo mais rombudo, então ele tem uma curvatura aí maior, né, na região frontal. Esse outro corpo não, né, é um corpo pontiagudo. O que acontece? Existe a formação de uma onda de choque, mas essa onda de choque ela tem um formato aí, né, em oblíquo, né, um formato em cone. Aqui no slide 5, né, um outro protótipo ali, né, seria o protótipo associado, né, ao ônibus espacial, também em túnel de vento aí supersônico, né, também a formação aqui de uma onda de choque, né, que é essa linha aqui mais visível. E basicamente, né, o que a gente tem? Para choques normais, né, eles servem, por exemplo, para modelar, né, as propriedades na região aí, né, do nariz ou, né, na porção, né, mais frontal de um corpo rombudo movendo a velocidade supersônica, né? Também ele serve para modelar aí a tomada de ar de motor, né, de alguns aviões a jato, né? Modelos de trocas térmicas, né? Eles servem para modelar, por exemplo, o efeito da queima de combustível no motor a jato, né? De uma forma simplificada. E escoamento com atrito, né? Ele pode ser utilizado para modelar aí o escoamento de gás através de tubulações longas. Bom, como é que ficariam as equações aí, né? Que modelam os fenômenos. Então, as equações governantes aqui, né, para escoamentos unidimensionais, como é que eles ficariam, né? Então, temos algumas hipóteses a serem consideradas. Área de seção transversal, né, constante, regime permanente, ausência de forças de corpo. Então, nessa situação, né, eu tenho aqui o nosso volume de controle, essa região aqui, né, com o volume tracejado, as propriedades numa porção anterior ao volume de controle recebem um índice 1, então velocidade, pressão, temperatura, massa específica, energia, né? E uma porção 2, né? Também daí tem essas mesmas propriedades, né? Com índice agora 2, após o volume de controle. Então, da equação da continuidade, né? O que acontece? Eu tenho ali, né? Termo de entrada ou saída através da superfície.
é igual à variação da massa, né, dentro do volume de controle. Bom, como a gente está trabalhando com regime permanente, eu não tenho variação de massa dentro do volume de controle, então esse termo aqui é nulo. E aqui, observando a figura, né, basicamente eu vou ter, né, fluido entrando por essa porção aqui, que é a porção 1, saindo por essa porção, que é a 2. Né? Então, eu fico com menos ρ1, 1A, mais ρ2, U2A igual a zero. Né? Porque nessa porção, a normal está apontando da direita para a esquerda, a velocidade da esquerda para a direita. Né? Então, tem sinais opostos. Na porção 2, velocidade está da esquerda para a direita, a vetor normal da esquerda para a direita também, né? Então tem mesmo sentido. Então, a área ali de seção transversal é a mesma. Eu tenho da equação da continuidade, da conservação da massa, essa expressão aqui, né, destacada. ρ1, 1 igual ρ2, U2. Para a quantidade de movimento, né, tenho a equação completa aqui em cima. Essa equação completa, né, então, termo temporal, ele vai ser zerado, né? Como a gente está trabalhando com regime permanente, a gente zera esse termo. Vamos desconsiderar forças de corpo, então essa integral aqui no volume também é igual a zero. Então, eu tenho só o primeiro e o último termos ali, né? Que devem ser considerados. Bom, como o escoamento é unidimensional, né? A velocidade U, né? A velocidade ali V aqui, ela pode ser modelada como sendo, né, a velocidade U, né, apenas a componente U da velocidade. Bom, então, nesse termo aqui, V, produto interno com ds, né, então eu tenho as duas seções ali, né, a seção 1 e a seção 2 para serem avaliadas, né, que vão nos fornecer menos o 1, né, daí multiplicado por 1, o 2 multiplicado por 2. Né? Pressão também é pressão P1 e P2, e obtenho então essa expressão aqui, né? Destacada, pela quantidade de movimento. Algo semelhante vai acontecer para a energia. Né? Então, a energia, essa é a forma aqui mais geral possível. Né? A gente não tem daí a presença de termos temporais, né? Então, vão ser desconsiderados termos aí temporais. Vamos considerar, né, que essa integral aqui da troca térmica nos fornece esse Q ponto, né? Tem ausência de forças de corpo, esse termo então também vai ser zerado. Obter então essa expressão aqui. Aplicando, né, as componentes, a gente vai obter como equação final essa equação destacada, em que o H aqui, né, é a entalpia. Então, tenho aqui H, né, indicando entalpia. O U ao quadrado sobre 2 está representando energia cinética. Né? E esse Q ponto, esse Q aqui, né, é a taxa de transferência de calor. Bom, a questão aqui, né, de velocidade do som. Então, a gente pode agora definir, né, de uma maneira mais clássica aqui, né, o que é a velocidade do som e o que é o número de Mach, né, pensando da seguinte forma. Então, vamos aplicar essas equações, né, de conservação para uma frente de onda, né, uma frente de onda sonora. A frente de onda sonora, né, ela é representada aqui nesse slide 14, né. Então, eu tenho as propriedades do escoamento aqui, né, numa seção 1, a frente de onda, e daí as propriedades na seção 2. O que vai acontecer? Bom, a velocidade, né, que eu vou representar pela letra A, né, e daí, após, né, essa frente de onda, essa velocidade vai sofrer uma pequena alteração. Ele vai passar a ser uma velocidade A mais 1 dA. Pressão também sofre uma pequena alteração, então passa a ser uma P mais 1 dP, né? Massa específica e temperatura algo semelhante. Bom, o que eu vou fazer então? Vou aplicar as equações que modelam, né, o escoamento. Aí
caso, né, unidimensional, vamos trabalhar com a forma unidimensional das equações. Equação da continuidade, né? Então, o produto de ρ pela velocidade, né, deve ser constante na seção 1 e 2. Seção 1, massa específica é ρ, velocidade é a. Na seção 2, massa específica é ρ mais 1 dρ, velocidade é 1a mais 1 dA, né? Então, do lado direito vai aparecer, né, o produto ρ vezes a, mais ρ vezes dA, mais a vezes dρ e dA vezes dρ. Como dA e dρ, né, são termos infinitesimais, né, o produto deles vai ser ele vai apresentar um valor muito menor, né, do que os demais. Então, a gente vai desconsiderar esse termo. Com isso, né, a gente consegue exprimir aqui, né, a velocidade do som a partir, né, de ρ, dA e dρ, né? Então, tenho que a velocidade do som é menos ρ, dA dρ. Da equação da quantidade de movimento, vamos, então, também realizar algo semelhante, né? Eu vou trabalhar com a seção 1 e seção 2. Nessa equação também eu vou desprezar termos, né, aí de produtos de diferenciais, né? Então, dA ao quadrado, né, dA dρ, esses termos vão ser desconsiderados, e a gente tira, então, que dP é isso aqui, né? Menos 2a ρ dA menos a ao quadrado dρ. Bom, com isso, né, a gente tem aqui um termo que é a, né, e aqui um termo de dP. Combinando as duas expressões, né, então posso ali dizer, né, que dA é essa expressão aqui, né, ou de outra maneira que o A é menos ρ dP de ρ mais a ao quadrado dividido por menos 2a ρ. Bom, simplificando a expressão, né, a gente acaba obtendo que a ao quadrado é dP sobre dρ. A, né, é a velocidade do som. Consequentemente, né, como as variações que ocorrem, né, através da onda sonora são pequenas, né, os efeitos irreversíveis são desprezíveis, e eu defino, então, a velocidade do som a partir dessa expressão. Velocidade do som ao quadrado é a derivada, né, parcial da pressão com a massa específica para entropia constante, né? É um modelo aqui isentrópico. Bom, como derivada de P com relação a ρ, né, ele está associado aí à compressibilidade, né, do fluido. Então, ρ, né, é o inverso aí do volume, né, específico. Então, posso aplicar a questão aí do volume específico. E eu tenho, então, que a velocidade do som, basicamente, ela pode ser avaliada através da raiz quadrada do volume específico dividido pela compressibilidade do fluido. Então, o que acontece, né? Para o fluido, né? Para um escoamento de fluido incompressível, né? A gente teria o quê? Bom, fluido incompressível, compressibilidade seria nula, então a velocidade do som deveria ser uma velocidade infinita, né? Na prática, nenhum fluido é exatamente, né, incompressível, então sempre a gente vai ter uma certa velocidade. Por mais alta que seja, né, mas é uma velocidade finita. Se a gente considerar um gás, né, como sendo um gás caloricamente perfeito, né, a gente tem a seguinte situação, que P, né, multiplicado pelo volume específico elevado a gama é um valor constante. Então, essa derivada, né, de P com relação a ρ, para entropia constante, né, ele vai nos fornecer gama P sobre ρ, de tal maneira que, para um gás perfeito, a velocidade do som pode ser avaliada pela raiz quadrada desse produto ali, gama RT. Bom, além disso, né, a equação da energia nos permite que a gente, né, apresente essa formulação, né, formas alternativas para ela, né,
Então, para isso, vamos considerar um gás em que não exista adição de calor. Então, aquele termo Q, né, da equação da energia vai desaparecer. Então, eu tenho ali, basicamente, né, a entalpia e energia cinética, né? H é entalpia, U ao quadrado sobre 2 é a energia cinética, né? Bom, se eu lembrar, então, que para um gás caloricamente perfeito, né, o Cp ele pode ser expresso como γR sobre γ menos 1, né? Eu posso, então, né, utilizar essa expressão para obter algumas relações, né, diferentes. Então, tiro ali, né, que A ao quadrado sobre γ menos 1, mais U ao quadrado sobre 2 é igual a A0, né, ao quadrado γ menos 1. Ou de outra forma, né, utilizando propriedade ali de garganta, né, propriedade ali que a gente chama de estagnação, é esse índice zero, né, a gente consegue uma outra expressão aqui, né? Então, esse A asterisco indica número de Mah, né, unitário. Bom, outra maneira, então, né, já que aqui aparecem velocidades, eu posso manipular aqui essas expressões novamente para que nos forneçam aí números de Mah, né? Então, dividindo aí por velocidades, eu consigo uma expressão para o número de Mah. Então, essas expressões aqui, né? T0 sobre T, dependente do gama e do número de Mah. P0 sobre P, também dependente do gama e do número de Mah. E ρ0 sobre ρ, né? Dependente de gama e número de Mah. Elas são obtidas basicamente através de manipulações da equação da energia. Então, consigo fazer, né, algumas manipulações aí com a equação da energia e recaio nessas equações aqui. Então, para um escoamento, né, isentrópico, as equações agora são válidas. Em que daí, né, P0, ρ0 e T0, elas são as chamadas propriedades de estagnação. O que são essas propriedades de estagnação, né? São aquelas propriedades que seriam obtidas se eu pudesse frear o escoamento do fluido de forma isentrópica até uma velocidade nula, né? Então, essa seria o conceito aí dessas propriedades, né, chamadas de propriedades de estagnação, que levam aí esse índice zero. Então, se eu considerar, né, ar em condições padrão, o ar para condições padrão apresenta um gama, né, de aproximadamente 1,4, então eu tenho essas propriedades aqui, né. Esse T asterisco é uma propriedade característica, né, temperatura característica, dividida pela temperatura de estagnação, pressão e massa específica também. Essa forma, né, alternativa da equação da energia também nos permite, né, uma relação entre o número de Mah real e o característico. E essas expressões, né, das formas alternativas vão nos ser úteis aqui, né? Tanto aqui nesse capítulo, que é o capítulo 3, quanto capítulos posteriores, né? Desde que o escoamento seja um escoamento isentrópico, né, a gente consegue trabalhar com essas expressões. Então, em partes também, né, de escoamentos que sejam isentrópicos, a gente pode utilizar essas expressões também, né? Alguma dúvida aqui, por enquanto? Então, vamos ver alguns pontos, né, fundamentais das relações para choques, né, chamados de choques normais, né? Então, o choque normal é um choque, né, que ele ocorre de forma perpendicular aí ao escoamento, né? Como característica básica,
ela é uma região aí bastante fina, né, com uma espessura aí, né, muito pequena, de tal maneira, né, que ela corresponde basicamente a uma descontinuidade de propriedades, né? Então, eu tenho valores, por exemplo, de temperatura, pressão, massa específica, velocidade, né, antes do choque, e outros valores para a região posterior ao choque, né? Então, antes desse choque, a gente tem um escoamento supersônico, atrás desse choque, um escoamento subsônico. E, basicamente, né, o choque ele surge como sendo uma solução da natureza para propagação de distúrbios aí, né, dentro do escoamento. Bom, então, para tratar, né, desses choques, a gente vai levar em consideração algumas hipóteses, que seriam, né, a de considerar os choques como descontinuidades, né, as propriedades antes, né, a montante do choque, elas são conhecidas, e através desse choque não existem, né, nem trocas térmicas, né, nem atrito, né. Então, para um gás caloricamente perfeito, a gente teria essa situação aqui, né? A onda de choque normal, as propriedades na região anterior, né? Então, a montante do choque são conhecidas, as propriedades a jusante devem ser avaliadas. As equações a serem empregadas são basicamente, né? Conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia, além, né? Aqui da equação de estado, e vamos considerar que seja um gás aí, né, caloricamente perfeito. Então, se eu dividir a equação da conservação, né, da quantidade de movimento pela equação da conservação da massa, eu obtenho essa expressão aqui. Dessa expressão, né, vou lembrar aqui que a velocidade do som para um gás perfeito pode ser dada, então, por gama, gama, né, que multiplica P dividido por ρ, aqui, né, trocando o RT por P sobre ρ. Então, posso expressar dessa maneira aqui. Da quantidade, da equação da energia, né? Então, eu posso tirar aqui a velocidade do som ao quadrado, né? Ela vai depender da velocidade característica, né? E da velocidade do som e da velocidade do escoamento. Considerando que o escoamento seja, né, adiabático, né? A gente consegue obter, né, aí das expressões aí anteriores, essa expressão aqui. Essa relação, né, então, é chamada de relação de Prandtl, da qual a gente obtém uma relação aqui para número de Mach, né, antes e após o choque, mas esses são valores característicos. Voltando, né, à relação não envolvendo apenas propriedades características, a gente obtém, então, essa relação aqui ao final do slide 31. Então, número de Mach ajusante de um choque, né, ela vai ser função apenas do número de Mach montante. Se o número de Mach montante é unitário, o número de Mach após o choque seria também unitário, né? Esse seria um caso extremo, né, um caso limite, que seria o que a gente chama aí de onda de Mach, né? Seria basicamente como se comporta aí, né, uma onda sonora. Para número de Mach tendendo a infinito, né, o número de Mach 2 ele tende a um certo valor fixo. Propriedades do escoamento, né, então elas podem ser avaliadas através dessas relações aqui, né, para massa específica, para pressão e para temperatura, né? Gases termicamente perfeitos, né? A gente deve também, né, conhecer a temperatura antes do choque. Quimicamente reativos, né? Além da temperatura, também a pressão deve ser conhecida, né? Então, esses são alguns pontos aí que a gente tem que ter em mente. Casos limite, né? Então, se eu considerar um gama de 1,4, que é o que a maior parte, né, dos gases diatômicos, né, apresenta, a gente tem, então, né, o número
de má limite após uma onda de choque, né, normal, ele vai tender a 0,378. Razão entre as massas específicas, ela tende a 6, né? Pressão e temperatura, né, eles vão tender a valores, né, tendendo ao infinito. Matematicamente, essas relações vão ser válidas, né, para qualquer regime de velocidades. Fisicamente, o que acontece, né? A gente observa que essas equações são válidas para escoamentos supersônicos. Não tenho, né, choque em escoamentos subsônicos, dando origem a supersônico. Para verificar isso, então, a gente utiliza a segunda lei da termodinâmica, né? Então, a segunda lei da termodinâmica é utilizada justamente para definir, para verificar qual que é o sentido em que um certo fenômeno ocorre, né? Então, a gente observa da segunda lei da termodinâmica que a entropia ela só será positiva, né, se o escoamento antes do choque, né, a montante for supersônico. Esse aumento de entropia, na verdade, né, ele acaba sendo originado por efeitos aí, né, que são efeitos viscosos, né, associados aí a atrito e condição de calor. E como as variações de propriedades, né, ocorrem em distâncias muito pequenas, os gradientes aí são elevados e os efeitos viscosos acabam se tornando, né, efeitos importantes. Um ponto, né, aí importante dessa classe de escoamentos é aqui, né, as propriedades totais ou de estagnação antes e depois do choque, né, a temperatura ela se mantém, né, constante, não a temperatura, né, aí absoluta, né, mas a temperatura total ou temperatura de estagnação, né, ela é constante. Pressão total, ela diminui ao se atravessar a onda de choque, e essa figura aqui, né, do slide 41 apresenta esse comportamento. Temperatura, né, T2 sobre T1 tende a aumentar, massa específica também tende a aumentar, pressão também. Agora, propriedades, né, como propriedades de estagnação, né, pressão ela tende a cair, número de massa ela tende a cair. Bom, para fazer a medição de velocidades em escoamentos, né, aí do tipo compressível, o que a gente tem, né? Normalmente são utilizados tubos de Pitot e, né, dependendo da situação, a gente vai ter que ter uma fórmula, né, diferenciada aí para calcular a velocidade. Então, se o escoamento é subsônico, né, a gente pode utilizar uma certa fórmula, né, seria basicamente trabalhando com escoamentos, né, aí como sendo escoamentos isentrópicos. Se o escoamento é supersônico, a gente tem que levar em consideração a onda de choque normal criada, né? Então, nessa situação, a gente vai ter, então, né, uma fórmula diferente para avaliar, né, a velocidade. E essa fórmula, né, então, deve levar em consideração essa presença da onda de choque, né? É a chamada aqui fórmula de Heine. Dúvidas? Bom, então, não havendo dúvidas, a gente então
encerra por aqui por hoje. Aí na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco, né, alguns exemplos associados a essa parte aí de choques normais, né, e continuar então esse conteúdo relacionado, né, aos escoamentos unidimensionais. Então, desejo a todos aí, né, uma boa noite, um bom final de semana, até a próxima quinta-feira. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, professor. professor. Até quinta. Valeu, Abraço. professor. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Valeu, Heitor.